Leite. Vamos bater um papo sobre esse caso das joias envolvendo o presidente Bolsonaro. Mas antes, dê um joia. Não sei por que plataforma você está assistindo. Inscreva-se aí, acione o sininho e entenda o caso Muamba Gate em todos os seus detalhes e como serão as possíveis repercussões desse caso na militância de direita, né? Vamos ver como é que a militância vai conduzir a respeito desse caso. Vamos dar uma olhada como esse caso vai repercutir na militância de direita, sobretudo na militância de centro. O caso das joias envolvendo o presidente Bolsonaro, é bom que se diga que o presidente Bolsonaro, o seu maior ativo era não me chamem de corrupto. Me chama de corrupto, pô. Os e-mails revelados do Mauro Cid, o celular do Mauro Cid fala bastante. As repercussões em toda a imprensa é gigantesca, as repercussões nas redes são gigantescas, mas a semelhança do que aconteceu alguns anos atrás com o seu Lula, com o seu Luiz Inácio. O Luiz Inácio foi preso com aquele monte de escândalos de corrupção, envolvendo Pedalinho, Sítio de Atibaia, Petrobras, Mensalão, toda aquela sorte de denúncias e comprovadas nos autos. Tanto é que ele foi condenado na primeira, na segunda e na terceira instância e foi jogado, não absolvido. Os seus processos foram jogados pela competência, julgaram o Foro de Curitiba incompetente e jogaram seus processos para a primeira instância devido à idade, prescreveram todos. Já era. Mesmo naquele pior período do Partido dos Trabalhadores, existia em Curitiba, enquanto o Lula estava fazendo necessidade lá no buraco de Curitiba, não esquece o like, dê o joia, dá uma força pro canal. Nós não entramos mais vezes ao vivo aqui no canal, porque a nossa base de inscritos, começamos a trabalhar esse ano no YouTube, a nossa base de inscritos ainda não chegou nos 30 mil, mas até o final do ano ela estará nos 20 mil. Estamos crescendo bem, então muito obrigado. Fique conosco aí, meu irmão. Enquanto o Lula estava fazendo suas necessidades lá no inverno de Curitiba, existia a sua militância, militância de esquerda. O Lula é inocente, rezavam pelo Luiz Inácio. E até hoje, quem participou daqueles momentos ativamente, a gente estava em campo, tínhamos movimentos de rua naquela época, olhava, mostrava, olha aqui os casos de corrupção. Não, ele é inocente. E não tinha jeito. Tem gente que acha que o Pedalinho não existiu, que a reforma do Sítio de Atibaia não resistiu, que nunca existiu, que o Mensalão não existiu, que o Petrolão não existiu, que tudo isso era uma grande armação. O que aconteceu com o Lula vai se repetir com o Bolsonaro. A militância bolsonarista vai falar que é perseguição política, vai ter aquela pleiade de gente, não, ele é tão injustiçado. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Luiz Inácio. Afeta no eleitor de centro, naquele eleitorado que pensa melhor, naquele eleitorado que é muito crítico e combate muito a corrupção. Nessa faixa de eleitor vai refletir muito mesmo. Muitos deixaram de votar no PT em 2018 porque não suportaram ver tantos escândalos de corrupção e deram o voto à direita, mas à direita ao Bolsonaro. Muitos bolsonaristas, muita gente que votou no Bolsonaro, deixou de votar no Bolsonaro pelo que ele falava muita bobagem e pelas suas atuações controversas na pandemia, e esse voto foi lá para a esquerda, para o seu Luiz Inácio, mesmo com os casos de corrupção. E outra grande parte do eleitorado não quis saber nenhum nem de outro. Agora, com esses escândalos de corrupção, o Bolsonaro vai perder parte do seu eleitorado de centro. Não sei, que não gosta de corrupção. Não sei para onde vai esse eleitorado. Ele não vai fazer diferença nenhuma, vai para um outro cara de direita, e esse eleitorado já não votava no Lula já pelos escândalos de corrupção. Isto posto, era importante fazer esse preâmbulo para vocês, para que a gente comece a falar. Vamos ter que falar bastante aqui nessa live. Tem vários vídeos aqui no canal dos casos, mas estão todos picotados, estão todos os vídeos picotados, e vamos começar
Agora vamos fazer o caso do Muamba Gate inteiro, na íntegra, completo, início, meio e fim. Tudo começou quando, no último ano do governo Bolsonaro, sobretudo, quando ele começou a receber presentes em viagens oficiais à Arábia Saudita. Ali ele recebeu relógios, joias, normalmente caixas de relógio contendo um relógio de alto valor, seja ele Patek Philippe, da marca Chopard, Rolex. Então tem para todos os gostos aí, 3 marcas de altíssimo valor e muito caros. Normalmente acompanhado por abotoaduras, relógio, abotoaduras, anéis, acompanhados de caneta, anéis acho que não tinha no kit, caneta e um terço árabe que é o masbará. Aquelas bolinhas que ficam muito comum na cultura árabe. E outros presentes que ao longo do processo se mostraram que não tinham valor agregado. Todos esses presentes são do Estado brasileiro de acordo com o TCU. O bolsonarismo agora, Carlos, está mostrando aí um decreto que poderia ficar ali com joias. Não, esse decreto não se sobrepõe àquilo que o TCU já listou como bens do Estado brasileiro. Ninguém sabia de nada. E aí eu preciso abrir esse primeiro parêntese para vocês. A semelhança do governo petista, você só toma conhecimento desse tipo de atitude dos malfeitos após o governo. Depois do governo Fernando Henrique, você tomou conhecimento de como foi feito as privatizações. Tem até um livro bastante interessante, chama Privataria. Eu vou levantar aqui, que ele está aqui na minha frente. Aqui, ó. Eu estava até Deixa eu pegar aqui. Eu estava até revendo esse livro, a Privataria, esse livro aqui, a Privataria, ó. O Príncipe da Privataria. O autor é Palmério Doria. Mas tudo isso veio a público após o governo Fernando Henrique. Todos os casos do governo Lula, excetuando o mensalão, foi num período que o PT já estava muito enfraquecido. A presidente Dilma estava muito enfraquecida lá no Congresso Nacional. Muito enfraquecida. E aí começaram a vir à tona Petrolão, Lava Jato e a todo esse mar de corrupção que agora estão todos soltos aí, graças ao nosso Supremo Tribunal Federal. Passado o governo Bolsonaro, muita coisa começou a vir à tona, e é normal que nos governos as coisas ruins venham à tona após o governo. Por isso que era importante ele ter ganho a eleição. Ele fez de tudo para ganhar a eleição, mas não ganhou. É da regra do jogo. Isto posto, vamos fechar o parênteses e continuar. Com esses presentes, lá no governo ainda, ele era presidente da República. Aproveitou-se uma viagem aos Estados Unidos, numa conferência árabe de negócios, e tinha vários países árabes, aonde ele recebeu aquele presente que depois vieram a se descobrir que não tinha valor, uma palmeira, que até nos e-mails do Mauro Cid é de latão, não tem valor nenhum, mas tem para o Estado brasileiro. Alguns itens começaram a serem negociados, e aí está o primeiro passo de entender. Para esses bens que são do Estado brasileiro irem para os Estados Unidos, utilizou-se o avião presidencial para o transporte. Isso está lá, vai para o inquérito. Isso vai ter que ter explicação. Não, na verdade, não tem explicação, né? Isso vai como agravante. Utilizou-se a estrutura do Itamaraty, porque uma embaixadora fez a cotação. Tem os e-mails documentados, trocados com o Mauro Cid. Tem vídeo no canal aqui, com os e-mails, tudo direitinho. Depois disso, esses bens foram colocados ali em casas de leilão. Alguns deles que não conseguiram serem vendidos, o pai do Mauro Cid vendeu. Todo isso que eu estou lhe falando está documentado, tudo documentado, e tem os vídeos com os documentos. O pai do Mauro Cid
general de exército. Aí eu tenho que abrir outro parênteses, nunca o exército, desde Guararapes até 2018, teve o nome tão enlameado. Todo o pessoal no entorno do Bolsonaro participou com muita vergonha e fizeram coisas que normalmente o militar não faz ou não fazia. Até isso tudo veio à tona. Todos no entorno do Bolsonaro, todos. Muito vergonhoso isso. O general 4 estrelas recebeu por esse valor, colocou na sua conta. Depois, quando o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, queria lá entregar esse dinheiro em mãos. E nos e-mails, todos documentados, mais uma vez, é preciso frisar isso, não há invenção, o Mauro Cid, e ainda faz observação nos e-mails. O celular do Mauro Cid fala pra caramba, faz algumas observações no e-mail. Eu acho melhor em espécie, para não mostrar a movimentação de dinheiro. Tudo isso muito feio, muito vergonhoso para nós que somos fomos do Exército, muito vergonhoso. Tudo isso muito ruim para a imagem toda. O maior ativo do presidente Bolsonaro era se vangloriar que não era corrupto, mas isso, você pegar o bem que pertence ao Estado, tomar posse. É importante que vocês entendam que ele tomou posse desse bem. Ao tomar posse, ele depois vender esse bem, isso configura o peculato, com início, meio e fim, tudo documentado. Isso não tem mais para onde correr, não é suposto peculato. Isso é o peculato em si. É isso que é o peculato. Você tomou posse de algo do Estado que não lhe pertence e vendeu ou ficou para si. Isso é o peculato. E aí tem as condicionantes dessa apropriação, dos envolvidos nessa apropriação, que aí entra em formação de quadrilha, entra em lavagem de dinheiro, é uma série de considerandos e de artigos da nossa legislação. Quando o Bolsonaro, através do Mauro Cid e seus auxiliares, esse é outro ponto, Mauro Cid levou todos os seus auxiliares do Exército a se enlamearem até o pescoço, manchou completamente a função. Não é para isso que serve a função de ajudante de ordem. Já expliquei isso aqui em vários vídeos no canal. O Mauro Cid, após vender esses relógios todos, essas joias, o pai do Mauro Cid, ao tirar a foto do objeto que não se verificou na joalheria, que não tinha valor, sua cara apareceu lá. Mais uma prova documental. E ainda fizeram troça do presente que o Brasil, que eles receberam. Isso não vale nada, ninguém quer isso, porque não tinha valor. Não tinha valor financeiro, mas tem um valor para o Estado brasileiro. Foi um chefe de Estado que entregou o presente. Após isso tudo, que configura o peculato, o almirante, ministro Bento Albuquerque, no final do ano, ao voltar da Arábia Saudita com joias, foi barrado no aeroporto. Aí começou o inferno astral. Aí começou-se efetivamente a se desvendar tudo. Baseado naquilo que o almirante trazia, que era uma caixa de relógio. E essas joias foram apreendidas, ficaram retidas no aeroporto de Guarulhos. No final do mandato Bolsonaro, o Mauro Cid tenta liberar, assim como o ministro Bento também tenta liberar, envolvendo Receita Federal, envolvendo seus auxiliares. O técnico da Receita que tentou liberar, um grande chefe da Receita, está em vias de ser demitido da Receita Federal, tem vídeo no canal, por tentar dar uma carteirada para liberar um presente do Estado ao acervo privado do Bolsonaro. Ele achava que era privado, é um acervo do Brasil. O Mauro Cid tentou liberar, mandando seus auxiliares lá, nada se conseguiu. O Bento tentou liberar, e aí veio à tona o escândalo das joias do Bolsonaro. Já veio pós-governo Bolsonaro. Ao vir à tona o escândalo, com os pareceres muito claros do TCU, o TCU manda que se devolvesse
as joias. Mas se achava que era um conjunto de joias, apenas um outro conjunto. Quando o Bento veio ao Brasil, o auxiliar do Bento, que portava um outro conjunto de joias, conseguiu passar com esse conjunto camuflado. Ele colocou na mochila e passou. O do Bento caiu. Quando isso veio à tona, o TCU manda que se devolvesse as joias. O Bolsonaro faz uma declaração dizendo que joias, não existe isso, eu nunca vi, nunca recebi. Ele já tinha vendido as joias. Tamanha a disfarçatez, a sensação que eu posso tudo como presidente, como ex-presidente, eu podia tudo, nada vai me acontecer, eu vou ganhar a eleição. Eles tinham a certeza absoluta que ganhariam a eleição. Então, poderiam tudo. Não é assim que funciona a vida. A vida não é assim. Você nunca pode tudo. Você pode achar que pode tudo, mas não pode tudo. Nunca pode. Uma hora a casa cai. Ele emitiu essas declarações que são públicas. Joia, eu nunca recebi. Fizeram troca. A Michele Bolsonaro fez piadinha das joias que nunca recebeu. Bem, enquanto o TCU mandava ele devolver, enquanto o Bolsonaro falava que não recebeu, o Mauro Cid e junto do advogado do Bolsonaro estavam nos Estados Unidos para tentar recomprar as joias já vendidas. Quem recomprou foi o Wasser, advogado do Bolsonaro, que está enrolado agora por ter participado. Ele deve ser enquadrado como parte da formação de quadrilha. O Wassef está muito enrolado, porque foi ele que recomprou. E como teve que recomprar, eles recompraram no valor maior. Tudo documentado, tudo documentado. A sensação de poder tudo fez com que documentassem tudo, muito diferente dos crimes petistas. Os petistas mais experientes na área de corrupção estão aí há muitos anos. É o partido que mais governou o Brasil. São extremamente experientes na área de corrupção. Conseguiram prender a turma petista e descobrir, mas com muita dificuldade. Tinha força-tarefa. Já a turma do Bolsonaro, com muita facilidade, com extrema facilidade, porque não fizeram o serviço de bandido profissionalmente. Deixaram tudo documentado. Apagavam os e-mails, mas deixavam na lixeira. Atrapalhada de bandido amador, calor, iniciante a bandidagem. Tudo isso no último, para quê? O maior ativo, o Bolsonaro era não ser chamado de corrupto. Agora esse ativo cai, vai ficar com a militância e vai perder o eleitorado de centro que pensa. Simples assim. Fora o cerco que se apertou, porque tinha um cerco colocando ele contra a parede. O cerco se avançava sobre os atos do dia 8, montando a história, início, meio e fim. Agora vai ser objeto de uma live específica aqui. Agora esse cerco vem por corrupção do outro lado. Tirou-se a parede e vem estão espremendo. Um lado dia 8, outro lado corrupção. Na corrupção está tudo documentado. Então só não prende porque não quer. Está tudo documentado já. Tem provas do peculato. Eu expliquei como é o peculato. O peculato é você se apropriar, tomar posse do bem do Brasil, no caso, ou para si ou para vender. O que aconteceu? Eles documentaram tudo. Início, meio e fim. Caracteriza o peculato. Agora entra os acessórios. Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, essas outras coisas que os criminalistas vão tentar safar ou entubar. O cerco do Bolsonaro era numa direção contra a parede. Agora o cerco contra o Bolsonaro se espreme, mas isso eu vou explicar direitinho aí numa outra oportunidade. Por enquanto vamos falar do Muamba Gay. O Wassef foi lá e recomprou o relógio. Quando o Cid, em janeiro, foi aos Estados Unidos, lá com a comitiva, quando o Bolsonaro deu no pé do Brasil, ele foi o primeiro presidente a abandonar a presidência antes de concluir o mandato. Ali o Mauro Cid, junto com o pai dele, pegaram algumas dicas com um grande influencer. Lembro que os influencers começaram a ser presos pelo dia 8. O Alan Frutuoso, os bolsonaristas ouviam muito, mas agora ele já está esquecido na cadeia, sozinho. Já está pedindo pix aí, porque está todo enrolado, está arrebentado, como todos os outros. Os movimentos de massa, eles usam as pessoas, espremem e depois jogam fora.
O Alan Frutuoso está na cadeia, né? Pediu intervenção, queria os generais aí dando golpe, como é uma vergonha, tá na cadeia, sozinho, como todos ficam sozinhos. O Cid lá falando com o Paulo Figueiredo, era ex-comentarista da Bandeirantes, pegando dicas aonde vendia, como é que faz. Paulo Figueiredo, que não pode pisar no Brasil, senão ele é preso também, aquele que falava que tinha fontes no exército, que tudo bem, tem uma revolução, vai por tudo ou nada, que pedia golpe de Estado. Ele não pode, se ele pisar no Brasil, prendem ele, envolvidos lá num caso polêmico de um condomínio que ele fazia. É outra história que nunca foi entregue. É ídolo aí da turma dos bolsonaristas. Se ele pisar aqui, ele é preso. O Mauro Cid com esse Paulo Figueiredo, que foi para o inquérito, também nesse aí, também foi para o inquérito. Eu sei que a maioria tem Bolsonaro, ou tinha o Bolsonaro como ídolo. Eu cansei de pedir voto pro Bolsonaro, pedi muito voto pro Bolsonaro. Mas eu não sujo as mãos por corrupto nenhum. Eu combato a corrupção, e se combatendo, eu combato os desmandos do STF, eu combato o PT, mas tem mais de 100 vídeos aqui no canal mostrando que não se combate o PT adotando práticas petistas. Corrupção era uma prática petista que foi incorporada agora pela direita, especificamente pela direita bolsonarista, que incorporou essa prática. Aquele negócio de cancelar era uma prática de esquerda, foi incorporada pela direita, que xinga pra caramba. Só incorporaram coisas ruins do PT, é por isso perderam a eleição. O radicalismo da esquerda foi incorporada a uma base bolsonarista muito raivosa, que só xinga, que não dialoga, que não quer ouvir, que acha que ainda tá certo. E vai... Quando o Bolsonaro estiver na cadeia, se for para a cadeia, tudo indica que vai continuar falando que é inocente, que não teve relógio, que não teve nada disso, ó, dá o joia, inscreva-se no canal, que não teve nada disso, mas teve tudo isso aí, a semelhança dos petistas. Os petistas iam lá em Curitiba chorar pelo Luiz Inácio, dizendo que ele nunca teve um pedalinho, nunca teve a reforma no sítio de Atibaia, nunca teve o apartamento do Guarujá sendo reformado pela empreiteira, nada disso. Aquela foto com o Lula e Dona Marisa era um fake. Vai acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro, mas aqui a gente não passa pano em ninguém, não gostamos de corrupção e seguimos combatendo os desmandos do STF e a corrupção muito fortemente, assim como combatemos a esquerda e o PT, mas de mãos limpas. O Mauro Cid, nos Estados Unidos, ele conversou com esse Paulo Figueiredo, que pedia golpe de Estado, que se pisar no Brasil vai preso. Ó, dá seu joia, inscreva-se no canal, importante pro canal. O canal está começando agora, mas vai até dezembro, estamos aí com 20 mil inscritos, até o meio do ano que vem estaremos com 30 mil, e aí poderemos entrar ao vivo todo dia com um giro pelo Brasil. Inscreve-se aí e dá o joia. Aqui sobre vários tipos de formato, viu? Formato de short que sinaliza uma notícia, que tem vídeo no canal. O canal de fevereiro até hoje tem mais de 800 vídeos, hein? Você quer acompanhar a cena política do seu país no dia a dia? Acompanha aqui com a gente na linha do tempo, que ninguém vai botar chifre na sua cabeça. Aqui a gente não forma sua opinião, não tem nenhuma pretensão em formar a sua opinião, mas eu quero que você forme a sua opinião baseado nos fatos, nos dados da realidade. E aqui a gente combate sempre corrupto, porque o roubo de dinheiro público não tem cor, viu? Roubo de dinheiro público é da direita, da esquerda, do centro, e os únicos trouxas somos nós que trabalhamos 4 meses para sustentar essa galera toda aqui. Toda. Né? É um absurdo o quanto a gente trabalha para sustentar esse bando de corruptos que nos governam. Então, temos que se defender. Acompanhe aqui na linha do tempo que você vai entender um pouco mais do manicômio chamado Brasil e vai poder se defender dessa galera toda. Aqui a gente não passa pano. Acompanhe aqui, dão por videozinhos curtos e tem videozinhos longos em forma de análise, tem live, tem todos os formatos possíveis e imagináveis aqui no YouTube. Estamos trabalhando esse ano com muita dedicação, com conteúdo de muita qualidade para você, sem esconder nada, e com 100% de independência. 100% de independência, aqui ainda sobe indicação de filme, livros. Ó, acabei de falar do livro, da privataria, do governo Fernando Henrique Cardoso.
Esse livro saiu depois do Fernando Henrique. Todos os casos de corrupção que se descobrem no país, se descobrem pós-governo, não durante o governo. Durante o governo, lembra, o Aras engavetava tudo. Agora o Aras está desengavetando. Sempre foi assim. O procurador do Fernando Henrique também engavetava tudo. Acho que era o Brindeiro, engavetava tudo. Aqui a gente dá todas as tintas, fitas para você acompanhar na linha do tempo, cara. E aqui você não vai se enganar. Lá nos Estados Unidos, voltando ao Muamba Gate, lá nos Estados Unidos, o Cid, conversando com o Paulo Figueiredo, pegou mais dicas do Paulo Figueiredo. Se pisar aqui, eu repito, cana. E vai pra cana bem ido mesmo, né? Vai pra cana, cumpriu os anos de cana por ter incentivado aqui que as pessoas dessem um golpe de Estado. Não se deve dar golpe de Estado. Brasil, nós trabalhamos aqui por uma democracia liberal plena. Por isso que nós combatemos os desmandos do STF. Não temos uma democracia liberal plena porque a liberdade de expressão está comprometida. Graças ao Congresso, graças ao turma botou de direita, a maior oposição do mundo, uma mentira deslavada, que a turma que vem aqui me xingar, né, no YouTube não, mas nas outras plataformas, sobretudo no Facebook, Instagram, falar aqui para esses caras, gostam de xingar e não gostam de vir pedir desculpa, gostam de ficar segurando, limpando caca de político, coisa feia, gostam só de xingar, coisa muito feia. E quando mostra na sua cara que são tão podres, tão lixo, como os petistas ladrões, não são. Ladrão é ladrão, não tem meio certo, não tem meio roubo, corrupto é corrupto. Voltando ao tom normal, não gosto de corrupto, seja ele de direita, de esquerda, o cara meteu a mão na grana do bem do Brasil, tem que ir pra cadeia. Ele vai pra cadeia. E você, puxa saco aí, vai na cadeia, na papuda, chorar como os mortadelas choravam pelo Lula. Vai lá chorar. Ainda manda um pix aí pro coitado. Mas manda também pro Daniel Silveira, que tá fazendo pix pra consertar a máquina de lavar. Manda pro Alan Frutuoso, que acreditou nesses caras. Manda pra Carla Zambelli, que tá arrebentado. E futuramente vai ter que mandar pro Mauro Cid, porque o advogado também abandonou. Agora voltando ao Muamba Gate. Ao Muamba Gate, o Mauro Cid vendeu. O Bolsonaro no Brasil falava, não sei nada dessa joia. Nunca recebi. Ele e a Michele. Dá o joia aí, compartilha e inscreve-se aí, cara. Inscreve-se aí, dá essa força pro canal. Dá trabalho pra caramba fazer conteúdo de qualidade independente pra você. Porque a gente toma cacete tudo quanto é lá. Toma cacete da turma do Lula, toma cacete da turma do Bolsonaro. Mas a gente segue aqui porque a gente acredita num Brasil limpo. Eu não vou estar vivo para ver, mas quem sabe você possa estar. Mas eu vou estar fazendo a minha parte. Estou lutando por um país limpo, sem corrupção e sem corrupto. Vai ter sempre corrupto, mas que não sejam maioria como são hoje. O Bolsonaro não. O ACEF foi nos Estados Unidos, recomprou o relógio. E tem imagens da recompra, tem imagens dele entregando o Mauro Cid indo a São Paulo quando ele chegou. O Mauro Cid pegando tem tudo com imagem, tudo com requinte de documentos, requinte de prova. Não tem como tampar o sol com a peneira. Não há como defender isso. O voto, meu amigo, você dá o voto, apoia, faz campanha, faz o que é. Tanto é que você dá o voto para a esquerda, para a direita, para o centro, para quem você quiser. Depois da campanha, você tem que cobrar do político, cobrar decência, cobrar projeto. Não ficar passando pano, pô. Eles são nossos empregados. Não é o contrário. Esse povo camarão acha que é o contrário, acha que é empregado de político. Além de dar o voto, além de fazer campanha, além de pedir voto pro cara, acha que tem que ficar passando pano pro cara roubar. Que isso, rapaz? Você tem que cobrar. Político passou a ser seu empregado, pô. Que gente, rapaz. Que gente mais maluca. O Bolsonaro negando e o ACEF comprando o relógio de volta. De todos os relógios vendidos, tem um que a Polícia Federal tem que explicar. O Bolsonaro tem que explicar. O Cid tem que explicar. Aliás, 2 casos. E a Michele tem que explicar. Cadê o Patek Philippe? Um relógio não conseguiu aparecer, que é um Patek Philippe no valor de $51 mil. Ou eles não recompraram, ou não sabem para quem vendeu. Aonde está o Patek Philippe? A Polícia Federal tem que responder. O pai do Mauro Cid tem que responder, o general lá tem que responder.
O Cid tem que responder. E existe um outro conjunto de joias que a Michele Bolsonaro, nos e-mails dos auxiliares do Cid, que o Cid colocou na lama, um sumiu com a dona Michele. Que um sumiu com a dona Michele? Um conjunto sumiu com a dona Michele. Michele convocar na Polícia Federal para mostrar que esse um sumiu com a dona Michele. Que um é esse? Então, cadê o Patek Philippe, o relógio? Cadê? É do Brasil, é do Estado brasileiro. Não é de coleção particular de ladrão nenhum. É do Estado brasileiro. Não gosto de ladrão nenhum, não gosto. Para mim tinha uma cela lá. Lula de um lado e Bolsonaro do outro. Aí ficam lá jogando dama entre as grades, com a mãozinha entre as grades. Não gosto de ladrões. Tenho pavor de ladrão. Ladrão, não gosto. Nunca gostei de ladrão. Por isso que minha profissão sempre foi dessas, contra essa turma. E eu não aceito roubo, viu? Não aceito ladruagem. Não vou passar pano para ladrão nenhum, nem corrupto. Não gosto. Tem que se explicar. Cadê o conjunto que sumiu e cadê o Patek Philippe que sumiu? Isto posto, a polícia tem todas as imagens, a polícia tem todos os e-mails e, pasmem, agora existem muito mais coisas que virão à tona, ainda não são públicas, mas virão à tona. Vai respingar na liderança que o Bolsonaro tem na rede. Tem um vídeo aqui, o que o Bolsonaro lidera. Ele estava nos Estados Unidos, aqui ó, você que não conhece o nosso canal, 100% de acerto em todas as análises. 100%. Ele estava nos Estados Unidos, e eu gravei o que o Bolsonaro lidera. Ele vai liderar a rede. O bolsonarismo é bom de rede, vai liderar as redes. Nas redes vai ficar com a militância, aquela mesma militância que é clone daquela do Lula, que ia lá na porta da cadeia falar que o Lula é inocente. Essa militância vai na porta da cadeia falar que o Bolsonaro é inocente. Essa aí não muda, não afeta. Mas o eleitorado de centro que pensa, que não gosta de corrupção, ele perdeu e nunca mais recupera. Assim como o Lula perdeu, esse eleitorado também não recupera nunca mais. Alguns voltaram para o Luiz Inácio, desse eleitorado de centro, por conta das barbaridades cometidas, sobretudo na pandemia pelo Bolsonaro. Mas isso é outra análise que tem aqui no canal também. Dá uma joia, se inscreve e sobe o like, viu? Sobe o like. Disso tudo, o que mais me chateia foi todos no entorno do Bolsonaro envolvido no Muamba Gay. A turma do Exército, todos. O Exército, que eu já disse algumas vezes, desde Guararapes até 2018, sempre teve um ladrão, um ou outro no Exército, e sempre punidos, presos, apurado. Mas nunca o nome do Exército, por conta desses ladrões, foi jogado na lama como foi no governo Bolsonaro. Vai demorar décadas para o Exército mostrar que não é isso, que militar comum, não é isso que o Mauro Cid fez. E só falta aparecer nos e-mails que ele lavava a calcinha da Michele Bolsonaro. Militar não é isso que esse moleque fez. Cagou a função toda, se lambuzou de caca, a função inteira. E levou os seus subordinados pro esgoto também. Pro esgoto. O Exército não é isso. Aí eu defendi, aí tinha o pai do Mauro Cid, que já foi do alto comando, tirando foto de objetos do Estado brasileiro para levar, para vender em loja de compra e venda ali, cara. Que ponto levaram a lixaiada para o Exército? Que ponto levaram o nome do Exército para o lata do lixo? Os advogados do entorno do Bolsonaro, o Acef foi lá recomprar, tá lá a formação de quadrilha, foi lá recomprar o relógio de cabeça do Acef, do advogado. O outro advogado do Mauro Cid pulou fora do barco antes que se afogue. Não, o cara não conta tudo aqui, nem pro advogado, cara, ó. Abandonou o caso. Para você ver o tamanho, para advogado abandonar o caso. Advogado criminalista, está acostumado com bandido. Para abandonar o caso, porque o troço é feio. É feio. É feio. Enquanto a direita estiver aplaudindo esse tipo de atitude, não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar igual essa direita inútil que está lá no Congresso, brincando de cabra cega, porque estão todos enlameados, uma parte dele pediram o golpe de Estado, estão com medo do Moraes, não podem falar como eu falo aqui, ó, Xandão, não podem. Então, ó,
Não passa nem Wi-Fi nos caras. Por que não fazem política? Por que não fizeram política? Porque fizeram da mentira um instrumento político. Porque copiaram só práticas nocivas do PT. Só práticas que não prestam. E a militância bolsonarista, sobretudo a militância de Facebook, de Instagram, aplaude isso. Enquanto fica isso, vai ficando aí com esse negocinho, vai se ferrar todo. Vai se ferrar todo. E dessa forma, não te tira o PT em 2026. O PT tem tudo para sair. Está acontecendo no mundo, um movimento global. No mundo, na Alemanha a direita ganhou, na Grécia a direita ganhou, na Espanha a direita ganhou, na Argentina agora a direita ganhou. Está acontecendo um movimento no mundo. Desculpe, está acontecendo um movimento global no mundo que a direita está se fortalecendo e enquanto ficarem passando pano e na vagabundagem corrupta, a direita não vai andar. Aliás, vocês vão matar a direita. Ao aplaudir, ao proteger corrupto, vocês vão matar a direita. Pegue um outro nome de direita, tem alguns nomes de direita e apoia esse cara, que a direita pode ganhar a eleição. Mas se ficar em torno da corrupção, dos malfeitos, defendendo coisa errada, como tem sido desde o término da eleição, só defendendo coisas erradas, é lógico que o PT está rindo à toa. Daqui a pouco vai mandar um sanduíche de mortadela para os bolsonaristas, porque estão fazendo campanha mais do que a militância dele, defendendo coisa errada. E aí vão ganhar a eleição em 26. O Brasil não vai aproveitar esse grande movimento de direita que está ocorrendo no mundo. Pode ganhar eleição, porque fica em torno de um Bolsonaro inelegível, agora corrupto. Não é corrupto? Claro que é, não é perseguição política. Não tem perseguição. Tá no e-mail, pô. Tá lá o recibo da joalheria. Aonde tem perseguição? Tem o recibo de compra e venda e de recompra. Recompra de bem do Brasil, cara. Que mais precisa mostrar para você? Para militância não adianta mostrar nada. Mas para as pessoas sensatas, de centro, que pensam, que acham que podem derrotar o PT, podem. Mas não dá para ficar nessa loucura de defender vagabundo. É loucura de defender vagabundo corrupto. Não dá. Não dá. Será que vocês não entenderam? Não dá. Pega outro nome, vai lá. Aplaudam o Tarcísio, aplaudam o Zema, aplaudam, sei lá, o diabo, aplaudam o Zé da farmácia, o Carioquinha da esquina, não sei, arranje um outro aí, cara. Porque esses aí estão enlameados com corrupção, igual o Lula estava enlameado de corrupção. E o Bolsonaro já mostrou que não ganha eleição, cara. Não ganhou com o presidente a reeleição porque fez um monte de lambança. Parte da direita já votou contra, já trabalhou por voto nulo. Agora, com corrupção, pode esquecer isso aí. Fico acendendo vela para defunto. Isso tudo é muito triste. Ver o segundo presidente, segundo não, o terceiro presidente do Brasil, Lula preso, Temer preso, e o Bolsonaro é uma questão de tempo. Inscreva-se no canal, muito conteúdo subindo de qualidade para você pensar que a gente não passa pano. Quer passar pano? Pega o paninho sujo de cagada e vai lá na beira da cadeia chorar pelo seu político de estimação. Que não. Inscreva-se no canal, sobe o like, muito importante pro canal. Valeu!